Olá, bem-vindos à semana 12 de atividades de arte da turma 101 e da turma 103. Às vezes, devido a algum feriado, as turmas acabam se desencontrando nos conteúdos, mas antes ou depois irão sempre estar fazendo as mesmas atividades. Vamos iniciar a nossa aula refletindo sobre esse pensamento. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seu esforço. Ou seja, cada um deve sempre fazer o seu melhor, mas respeitando as suas possibilidades. Ou seja, cada um sabe das suas próprias limitações, cada um sabe o que está passando nesse momento, as suas dificuldades, mas o importante é não desistir, é seguirmos tentando do nosso jeito, no nosso tempo, mas fazer sempre o melhor. E lembrem-se, sempre pedir ajuda quando precisar. Pedir ajuda não lhe faz menos vitorioso. Nessa semana nós vamos começar a estudar sobre a arte indígena. E na aula de hoje, então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa cultura indígena brasileira. Para isso, vocês deverão copiar esse conteúdo, não é necessário copiar as imagens, né? Ou imprimir e colar, conforme a possibilidade que vocês têm. A cultura indígena, então, ela é comemorada no Brasil no dia 19 de abril. E essa data foi criada lá em 1943 pelo presidente da época, Getúlio Vargas. Esse dia ele serve, então, para que ocorram eventos dedicados à valorização da cultura indígena. Ele deve ser um dia de reflexão sobre a importância da preservação dos povos indígenas e da manutenção de suas terras e respeito às suas manifestações culturais. Será que no Brasil isso acontece? O índio é valorizado? Ele é respeitado? A sua cultura é valorizada? Devemos lembrar também que os índios já habitavam no nosso país quando os portugueses chegaram em 1500. Dados nos mostram que em 1500 haviam 5 milhões de índios quando os portugueses descobriram, entre aspas, o Brasil. Desde essa data, o que vimos foi o desrespeito e a diminuição das populações indígenas. Existem alguns dados que o IBGE liberou em abril desse ano, mas não existe um dado, ele não liberou o dado de agora de quantidade de índios que existem no Brasil. Lembrando que lá em 1500 eram 5 milhões, né? 5 milhões de índios. Então, ali em 2010, que foi o último dado que o IBGE liberou para a população com relação à quantidade de índios, de 5 milhões de índios lá em 1500, nós temos então 896 mil índios no Brasil atualmente, ali em 2010. Esse ano, em abril, o IBGE liberou dados, mas não da quantidade exata de índios. Ele só colocou que os índios brasileiros eles estão distribuídos em 7.103 localidades. E isso fica dentro de 827 municípios brasileiros que ainda existem índios, e a maioria deles fica no norte do Brasil. Arte indígena brasileira. Então, a arte indígena, ela é uma essência do povo brasileiro, porque nosso povo tem origem, né, através dos índios que já estavam aqui quando nós fomos colonizados. Nós somos uma mistura, então, de índios, portugueses e africanos, através dos escravos que vieram para o nosso país. E o que os índios fazem, então, afinal, de arte, né? Eles trabalham com cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem. E a arte, ela é muito importante, mas ela não é valorizada e ela vem sendo destruída juntamente com o povo indígena no Brasil, infelizmente. Falando um pouquinho de cada tipo de arte, então. A cerâmica indígena, ela é produzida principalmente pelas mulheres, pela criação de recipientes e de esculturas.
Para que elas fiquem mais bonitas, elas costumam utilizar pinturas com padrões gráficos em cada tribo. Então, cada tribo tem os seus próprios padrões. As máscaras indígenas, elas apresentam um simbolismo sobrenatural, ou seja, elas são utilizadas para criaturas sobrenaturais, para homenagear essas criaturas, geralmente em ritos cerimoniais. Essas festas e danças são feitas para alegrar e acalmar essas entidades culturais da tribo. Elas são feitas de cascas de árvore, de outros materiais como a palha, e elas podem ser enfeitadas com plumagem. Há máscaras tão grandes que elas são feitas para cobrir o corpo todo do índio. Então elas vão até o chão, feitas geralmente de palha, esse tipo de máscara. A pintura corporal indígena, ela é usada também em alguns rituais dentro da tribo, de acordo com o gênero e idade. Então, dependendo se é homem ou mulher e a idade que essa pessoa tem, vai ser um tipo de pintura que é utilizada. Também tem a ver com os grupos sociais ou a função do indivíduo dentro da tribo. Nessa imagem, a gente tem 3 tipos de pintura corporal, né? Cada uma delas está representando o papel social que o índio tem dentro daquela tribo. O que eles usam para fazer essa pintura no próprio corpo, então? Coloquei as três plantas mais utilizadas através das 3 cores que eles mais usam. Então, as tintas são feitas geralmente de plantas e frutos. O genipapo é utilizado, então, para a cor preta, para a cor preta, e o urucum para a cor vermelha e o branco através da tabatinga. A cestaria indígena, se vocês repararem já na foto, elas também são feitas com alguns formatos geométricos, também depende da tribo, assim como nós vimos aqui da cerâmica. Eles são utilizados, esses cestos, para uso doméstico, para transportar alimentos. E geralmente também são as mulheres que confeccionam os cestos indígenas. Tem diferentes trançados para fazer esses cestos também. Já a plumagem indígena, que também é utilizada em rituais, ela pode ser colada diretamente no corpo do índio, ou podem ser feitos máscaras, né, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras, cocares, e essas penas elas vêm da cauda de algumas aves que eles encontram mortas, né, ou que eles vão utilizar para alimentação e usam então as penas para fazer essa plumária indígena. A plumária indígena também vai indicar o grupo social daquele indivíduo, então vai ter um tipo de cocar ou uma colocação da pena no corpo, conforme o seu lugar social na tribo. E geralmente são os homens que fazem então essa plumária indígena. Tem um videozinho aqui de 4 minutos para vocês assistirem, que vai falar um pouquinho mais então sobre a arte indígena. No final aqui desse conteúdo que vocês vão ter copiado ou colado no caderno de arte, eu gostaria que vocês respondessem essas 2 questões. Uma diz, por que se comemora o Dia do Índio no dia 19 de abril? E a outra, qual a importância do índio para a cultura brasileira? Esse conteúdo, por enquanto, vocês não precisam enviar fotos. Mais adiante, então, vocês vão enviar quando nós fizermos uma atividade prática sobre isso. A nossa atividade anterior, né, já remetia um pouquinho, dando uma introdução a esse assunto, mas depois nós vamos fazer uma outra mais a ver, então, propriamente com a arte indígena. Lembrem-se, se vocês tiverem dúvidas, de contactar a mim pelo Classroom da escola agora, né? Vamos utilizar a partir de agora somente o Classroom da escola. Tenham todos uma semana abençoada, continuem se cuidando, bons estudos, até semana que vem. Tchau, tchau!